As consequências para o Brasil com a guerra fiscal iniciada pelos Estados Unidos. Este é o tema da minha entrevista com o especialista em economia, professor Bertoncello. Olá, professor Bertoncello, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Prazer é meu, Viviane, tudo bem? Professor, o tarifaço do presidente Trump, vamos começar falando sobre isso. De que maneira esse tarifaço afeta o Brasil? Olha, vai afetar de vários pontos. Nós vamos colocar aqui dois passos aqui. O primeiro é o que já está acontecendo, que é com aço e alumínio. O Brasil é o terceiro maior exportador de aço e alumínio para os Estados Unidos e a gente foi tarifado em 25%. Essas exportações devem diminuir e a gente deve ter problema na balança comercial. O segundo é a tarifa de reciprocidade que vem para abril. Essa vai doer mais ainda na economia brasileira. E, professor Bertoncello, eu queria que o senhor explicasse, a gente no primeiro mandato do Trump já houve esse aumento de tarifa do aço. Como que a gente reverteu a situação na época e qual a diferença para esse segundo mandato agora? Naquela, houve uma comissão brasileira que foi até lá e nós colocamos algumas cotas. Então, se ultrapassasse as cotas, a tarifa seria de 25%. Como as cotas foram desenhadas para nós, então era exatamente aquilo que a gente já exportava, ninguém sofreu. Continuamos exportando, não aumentou a exportação, mas ela se manteve. Agora o efeito deve ser o contrário, a exportação deve diminuir. Por exemplo, a CSN, que é a maior siderúrgica brasileira, 4% do seu faturamento é exportação para os Estados Unidos. Então imagina o quanto ela vai sofrer e todo o entorno dela, toda uma cadeia produtiva que deve sofrer também. A gente lembra aí que no primeiro mandato do presidente dos Estados Unidos, quem comandava o Brasil era o Bolsonaro, que tinha aí uma certa relação com o presidente Donald Trump, o que não existe agora com uma relação com o presidente Lula. Isso vai afetar aí essa mudança? Esse é o problema de você não ter a diplomacia. Se a gente pegar as declarações do presidente antes da eleição americana, foram muito duras com relação ao Trump, né? Classificando ele com uma série de adjetivos assim impossíveis de um presidente para o outro. E isso vai pesar. Infelizmente, a gente vai receber um troco de uma maneira econômica daquilo que foi dito. E, professor, quando a gente fala sobre tarifaço, a gente pensa aí num mundo globalizado, esse desenho, esse mundo que o presidente Trump, o presidente dos Estados Unidos, está imaginando, que é um mundo mais protecionista, isso vai dar resultado? Há espaço para um mundo assim? Então, na verdade, vamos mudar a lógica monetária. Houve o Tratado de Bretton Woods. Depois Nixon rompeu o tratado, nós vamos ter um novo rompimento. Por quê? Os Estados Unidos é a maior potência militar e econômica e sofria do ponto de vista comercial. Mas os países que exportavam para os Estados Unidos, China, Alemanha, Arábia Saudita e assim por diante, compravam títulos da dívida americana. Então era um círculo. Os Estados Unidos se endividava porque recebia muitas mercadorias de fora, mas esses países compravam a dívida e estava tudo funcionando e o dólar continuava sendo dólar. Quando iniciou um movimento para acabar com o dólar, com a hegemonia do dólar, veio a reação. Então, se você proíbe a exportação ou se você inibe com uma tarifa, você tem dois problemas: o enfraquecimento dos exportadores. E para quem não participa do mercado interno americano, você vai ter uma guerra comercial absurda. Porque imagina o aço brasileiro que não for para lá, vai ser vendido aonde? O aço chinês, coreano, ou os eletrônicos chineses vão estar aqui no Brasil daqui a pouco. Nós vamos quebrar a indústria local. Então você vai ter, num primeiro momento, um fortalecimento interno nos Estados Unidos, uma guerra comercial para aqueles que estão fora, ao ponto da China já começar a colocar impostos sobre produtos canadenses. Porque eles exportavam para os Estados Unidos, não iam conseguir mais, para a China, e para evitar que os produtos fossem para a China, começou a sobretaxar. É só o começo, né? Uma coisa é, o Trump está entregando aquilo que ele prometeu para os americanos.
mas ninguém combinou com o resto do mundo e a gente vai ter muitas guerras comerciais, não apenas com os Estados Unidos, mas entre os países. Vai ser um ano de muita acomodação e muita gente perdendo. Professor, o senhor está falando aí de muita gente perdendo e eu queria que você falasse então para o brasileiro no dia a dia quais são as consequências aí dessa guerra fiscal e desse início de tarifaço aí do governo Trump. Bom, inicialmente a indústria brasileira que vinha dando passos para se reerguer vai sofrer fortemente com concorrência internacional. Então o emprego na indústria deve sofrer com isso. Por um outro lado, o agronegócio deve exportar mais para a China devido às tarifas de produtos agrícolas americanos para vender para os Estados Unidos. Mas para o brasileiro, significa quase ter menos emprego na indústria e pagar mais caro na carne, na soja e no milho, infelizmente. Então, ou seja, isso aí vai ter uma consequência direta aí para o brasileiro que vai sentir no bolso, principalmente na aquisição de alimentos. Exatamente, eu acho que esse é o ponto. A gente vai entender como a política externa mal feita reflete no bolso nosso do dia a dia quando a gente vai para o mercado. E infelizmente vai acontecer. Professor, a gente viu aí o governo Lula startando aí uma diplomacia para tentar reverter esse tarifaço, mas a gente ouve muito a palavra retaliação, não só do Brasil como dos Estados Unidos. A retaliação, nesse caso, é a melhor saída aí para enfrentar essa guerra fiscal? É aquela brincadeira da guerra do rochedo contra o mar, né? Quem se ferra é o caranguejo, porque é de acordo com o tamanho de cada economia. O Brasil deveria buscar acordos, mas se ele partir para a retaliação, se o Canadá não conseguiu, não vai ser a gente que vai conseguir. Diplomacia, voltar à diplomacia, de alguma maneira entender esse contexto, para quê? Para proteger os brasileiros. Se lá ele está defendendo os americanos, o Trump, o nosso presidente aqui tem que defender os brasileiros de acordo com a economia. Professor, nosso tempo encerrou. Eu queria muito agradecer sua presença aqui no NGT Notícias. Muito obrigado, até a próxima. Professor, antes de encerrar, eu queria que você deixasse aí os seus contatos de mídias sociais para o telespectador do NGT Notícias. Pessoal, se vocês quiserem saber mais sobre política e economia, procurem lá no Instagram, @PHDBertoncello. Vai ser um prazer ter vocês ali conversando com a gente também. Mais uma vez, muito obrigada. Obrigado eu. Esse foi o NGT Notícias de hoje. Muito obrigada pela sua companhia e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!